E aí, meu povo, tô aqui dando a última revisada na aula do clube desse mês, que vai pro amanhã. E aí, pra quem não sabe, o livro que a gente leu em julho foi o Tolos, Fraudes e Militantes, do Roger Scruton. Esse livro, só dando uma contextualizada no que eu vou falar aqui pra vocês, ele é uma atualização do clássico Pensadores da Nova Esquerda, que foi escrito por Scruton em 1985, ali um pouquinho antes da queda da União Soviética. E esse livro, ele é uma reunião de artigos que o Scruton escreveu, desmistificando cada um dos argumentos, trazidos nas teorias dos grandes pensadores da esquerda. É óbvio que não teria como, ou teria até, mas seria um puta de um trabalho, o Scruton reunir todos os pensadores da esquerda ao longo da história. Então aqui nesse livro, o primeiro no Pensadores da Nova Esquerda e depois na atualização dele, que é o Tolos, Fraudes e Militantes, ele vai focar naquela geração que ele chama de 68ista, que são os pensadores que estavam ali presentes nas manifestações de maio de 1968. E esses pensadores, que são o que ele chama de nova esquerda, são aqueles que trazem os argumentos que até hoje repercutem, principalmente no ambiente acadêmico. Então ele vai pegar essa galera toda e vai desmascarar tudinho, um a um. E um dos caras que o Scruton faz isso aqui nesse livro, que é quem eu vou falar agora, é o Antônio Gramsci, o cara que até hoje é bem idolatrado por uma elite intelectual da esquerda que atua majoritariamente nas academias. Então, dá pra gente afirmar, sem medo, que o Gramsci é o filósofo mais importante, o filósofo mais influente para a esquerda acadêmica, até hoje. E aí aqui nesse livro, o Scruton vai trazer o Gramsci quando ele aborda a questão das guerras culturais no mundo todo, porque o Gramsci ele é um nome muito importante para você entender a coisa da guerra cultural, E aí ele vai dizer que Gramsci desenvolve a teoria dele, a filosofia dele, na ideia do que ele chama de pensador coletivo. Eu vou explicar o que é esse pensador coletivo, mas antes, deixa eu só contar para vocês um pouquinho de quem é Antônio Gramsci, quem que foi esse cara. Gramsci é um intelectual italiano que se formou em letras e desde muito jovem ele já colaborava ativamente com publicações de esquerda, Depois ele começou a militar pelo Partido Socialista Italiano e aí depois entusiasta da Revolução Russa de 1917. E aí, gente, olha que engraçado. Quando ele estava morando em Moscou, entre 1922 e 1923, ele virou delegado da Internacional Comunista. E nesse período ele conheceu uma mulher russa, uma moça russa, que era musicista, e ele se casou com ela. E Gramsci era muito feio, gente. Ele era muito feio, ele era assustador. Mas ele conseguiu casar, Então você aí não se preocupe que sua hora vai chegar também. Mas aí, voltando ao assunto, ele casou com essa musicista russa que também era comunista. Afinal, se não fosse, eu acho que não teria casado. Mas enfim, sem ficar falando aqui da vida dos outros, sem fofoca, vamos ao que interessa. Qual era a filosofia de Gramsci? O que é que Gramsci trazia na sua teoria? E por que isso é considerado até hoje pela esquerda, principalmente a esquerda formada por uma elite intelectual que está ali na academia, como eu falei para vocês no começo. Mas então, o que Gramsci vai desenvolver na teoria dele é essa ideia do pensador coletivo que eu falei há pouco também. E o que é esse pensador coletivo? Esse pensador coletivo nada mais é do que um conjunto de intelectuais, de pensadores que vão trabalhar por uma causa. Anota aí. Ou seja, o que Gramsci queria, na verdade, era que através da cultura e da educação e de maneira gradual, esses intelectuais, que formam ali esse pensador coletivo, eles arregimentassem as mentes que fariam parte da transição para um regime sem classes, ou seja, um regime socialista. E aí, gente, é claro que vocês vão ouvir tudo isso aqui que eu tô falando e vão encaixar com o que acontece hoje, vão encaixar na nossa realidade. E, de fato, faz sentido, é importante fazer essa reflexão. Mas aí, voltando ao assunto, qual é o ponto? O
por não defender abertamente uma revolução armada, mas defender a tomada do poder de forma gradual e pacífica, através da cultura e da educação, como eu disse, Gramsci muitas vezes era confundido ali como um reformista, digamos assim, como um social-democrata, alguém mais moderado. Mas porra nenhuma, ele era um revolucionário, do mesmo jeito que os outros, só que um pouco mais inteligente, né? Vamos ser justos, um pouco mais inteligente não, muito mais inteligente, porque Gramsci, era um filho da puta, mas o cara era um gênio. Então ele chegou e falou assim, gente, para de ser burro, vamos tomar essa merda desse poder, mas vamos começar pela educação e pela cultura. Então a gente vai conseguir as mesmas coisas que os comunistas soviéticos conseguiram, só que de outro jeito. Um jeito que talvez seja muito mais palatável para as pessoas. Porque não é uma revolução sanguinária, digamos assim. É uma revolução silenciosa, cultural. É uma revolução cultural. É o que o Scruton vai chamar aqui de guerra cultural e o que Olavo, posteriormente, né, vai atacar também. Inclusive, eu queria fazer um parênteses aqui, que é o seguinte. Foi justamente para trazer um contraponto a essas ideias de Gramsci que Olavo escreveu, acho que em 1994, não tenho certeza se foi esse ano, o livro O Imbecil Coletivo. Então, assim, do que Gramsci traz o pensador coletivo, o Olavo vai trazer o imbecil coletivo. Então, já deixo aí essa sugestão de livro para vocês lerem. O Imbecil Coletivo do Olavo vai trazer e vai refutar nesse livro as ideias e os intelectuais que são proeminentes na esquerda brasileira. Então, fica a sugestão aí para vocês. Mas voltando a Gramsci, é o seguinte. Mas aí, meus caros, a vida é foda, né? E merdas acontecem. Então, o pobrezinho do Gramsci foi preso pelo regime fascista de Mussolini na Itália. E aí, quando esteve preso, né, no cárcere, ele escreveu várias obras e essas obras foram replicadas e aceitas nos ambientes acadêmicos do mundo todo. E aí, meu povo, pra gente encerrar esse bate-papo aqui rapidinho, que já aviso, foi muito superficial, tá? Porque o buraco é bem mais embaixo. Não dá pra falar absolutamente sobre tudo que envolve Gramsci, guerra cultural e etc. em apenas alguns stories aqui no Instagram, mas já aviso que o pessoal que tá no clube de leitura e vai assistir a aula de amanhã vai ter muito mais informação. A aula tá super completa e a gente vai falar não só de Gramsci, mas de todos os outros pensadores da nova esquerda que o Scruton traz no livro do mês. Então, para finalizar essa coisa da teoria, né, da hegemonia que Gramsci tanto fala, ele vai dizer o seguinte. Então, o Gramsci vai dizer que a revolução, ela não é uma força inelutável que nos leva de roldão, mas uma ação que é realizada por indivíduos heróicos. Olha que bonito, né? E que esses indivíduos heróicos, eles podem fazer essa revolução sem sujar as mãos na fábrica. O que é que isso significa? Isso significa que você pode calmamente continuar ali numa posição confortável, né, no seu cargo, colhendo os frutos que você tanto batalhou para colher e, ao mesmo tempo, você vai lutar contra a hegemonia burguesa. Olha, fala aí se esse cara não é um gênio. Esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Então, essa filosofia, ela vai ser extremamente útil para o intelectual, né? Ela vai ser muito útil para o intelectual que quer fazer a revolução, que quer derrotar a burguesia, mas não quer levantar a bundinha da cadeira, não quer sujar as mãozinhas de sangue. Vocês estão entendendo? Então o Gramsci ele vai trazer essa opção. Ele vai dizer, peraí, você pode sim fazer revolução, você pode sim lutar junto com os seus heróis contra seus inimigos, sem precisar fazer esse esforço físico, apenas fazendo um esforço intelectual. Então é o cara basicamente que vai estar lá na universidade doutrinando as pessoas, né? Porque essa filosofia se aplica assim. Ela vai percorrer as entranhas da educação e da cultura a fim de fazer uma transição para um regime sem classes, um regime socialista. Ou seja, eles querem os mesmos resultados que os comunistas soviéticos queriam, mas eles descobriram uma forma diferente de chegar nesses resultados.
Então, repito, Gramsci era um filho da puta? Era, mas não era um filho da puta burro. Isso aí a gente tem que reconhecer. Mas é isso, gente. Beijo.